Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, e hoje nós chegamos aos capítulos 13, 14 e 15 do primeiro livro dos Reis. E aqui nós vamos ver uma sequência de algo interessante, uma sequência que nos adverte para o fato de que Deus pune pecados. Nós estamos vivendo uma teologia chamada teologia da prosperidade, e vivemos também um tempo da teologia chamada de teologia antropocentrista, que é uma teologia que diz que Deus serve ao homem. E isso é uma aberração. Cuidado com isso. Deus, ele é Senhor e nós devemos servi-lo. Deus abomina o pecado e pune aquele que escolhe viver na prática do pecado. Eu gosto muito aí de filmes, de cinemas, e tem um personagem que eu gosto demais, que é carequinha, igual a mim, que é o Lex Luthor. E em certo momento o Lex Luthor ele diz assim para um inimigo seu: o mal nunca pode ser imposto a ninguém, o mal é uma escolha. E o que a gente vai ver aqui nos capítulos de número 13, 14 e 15 é exatamente isso. Homens que escolheram o mal. E quando o homem escolhe o mal deliberadamente, por vontade própria, por iniciativa pessoal, Deus pune esse homem. E a gente tem que ter cuidado com isso. No capítulo de número 13, nós vamos ver que o rei Jeroboão ele vai começar a servir no altar. E isso era algo proibido ao rei. Isso era algo para sacerdote. O profeta vai chamar a sua atenção e ele vai ignorar essa chamada de atenção do profeta e a sua mão vai secar. O rei Jeroboão estava governando 10 tribos em Israel, que era chamada de Israel. As 10 tribos juntas eram chamadas de Israel. E Deus vai punir Jeroboão automaticamente quando ele escolhe desobedecer a lei de Moisés. Ele escolhe o caminho do mal. E a punição vem imediatamente. Ele é curado porque o profeta ora por ele. Ainda no capítulo de número 13, nós vamos ver que havia um profeta vivendo em Betel. Aqui já é outra história. E esse profeta também começa a praticar coisas que eram muito ruins. E Deus manda um leão devorar esse profeta. Então você vê aqui um rei que escolhe o caminho do mal, Deus o pune. Agora um profeta que escolhe o caminho do mal, Deus o pune. No capítulo 14, apesar da cura de Jeroboão, aqui a gente vai ver uma previsão de que a casa de Jeroboão vai cair por causa do pecado. Mais um castigo do Senhor. Mas e lá nas outras duas tribos? Nós lembramos da nossa última reflexão que a tribo de Judá e de Benjamim se juntaram e formaram uma tribo só chamada tribo de Judá. E o rei Reoboão, ele ficou governando essas duas tribos, E esse homem, será que ele estava no caminho do Senhor? Também não. Ele também vai cometer impiedade, e aí a gente vai ver que o seu pecado é um pecado muito comum. Ele vai imitar os pecados... Ele vai cometer pecados, e no capítulo 15 a gente vai ver um erro muito comum. O seu filho, Abião, vai imitar os seus pecados. A advertência que eu quero fazer aqui, pessoal, é o seguinte: pecado também é um aprendizado, não é uma regra, mas normalmente quando tememos ao Senhor, os nossos filhos também temem ao Senhor. Quando escolhemos o caminho do mal, nossos filhos escolhem o caminho do mal também. Mas o capítulo 15 nos traz refrigério. Veremos que vai se levantar o rei Asa, ele vai ser um bom rei sobre a tribo de Judá. Quando falamos Judá, lembre-se Judá e também Benjamim, que se torna uma tribo só. Mas outros reis vão se levantar. Novamente vai se levantar agora Nadab, filho de Jeroboão, e ele também vai ser mau, também imitando os pecados do seu pai. Finalmente a gente vai chegar ao final do capítulo 15 e a gente vai ver agora uma profecia de Gel, do profeta Gel, contra o rei Baasa. Baasa estava governando nas 10 tribos lá em Israel. Ele também escolhe o caminho do mal, também vai ser punido pelo Senhor. A advertência que eu quero trazer para nós nessa noite, a lição para hoje: cuidado com o pecado. Quando escolhemos caminhar no pecado, e isso é uma opção nossa, Deus não faz vista grossa. Ele traz punição àquele que escolhe o pecado.
Ele ama o pecador e abomina o pecado, mas aquele que escolhe ter um casamento com o pecado, ele é punido. Cuidado com isso. Eu preciso ter cuidado com isso. Você precisa ter cuidado com isso. Pratique o bem. Lembra da frase que eu citei do Lex lá no começo? O mal nunca nos é imposto. O mal é uma escolha. Escolha o caminho do bem e isso te aproximará do Senhor. Beijo no seu coração. Nós vamos nos vendo por aqui pelas páginas da Bíblia. Até amanhã, com a graça do Senhor.